Nós soltamos algumas perguntas no Instagram da Fundação Procafé e uma coisa que foi recorrente foi a questão dos espaçamentos. Qual espaçamento eu uso na situação A, na situação B? Como que eu faço na altitude X, na altitude Y, com cultivares? O espaçamento realmente ele muda dependendo da situação. É lógico que não muda muito, né? O espaçamento a gente tende a manter um espaçamento padrão dentro da propriedade, inclusive para facilitar o manejo. Mas vamos discutir aqui em âmbito geral um pouco sobre espaçamento, tá? De forma bem rápida, resumida, para que a gente possa entender um pouco mais isso. Vamos lá, os fatores que nós vamos analisar então. Primeiro, vai ser uma cafeicultura manual ou mecanizada? Isso muda o sistema nosso, né, de espaçamento, e nós vamos discutir mais à frente. Segundo, qual cultivar eu vou usar? Vai ser um cultivar de porte alto? Vai ser um cultivar de porte baixo, com diâmetro de copa maior, uma planta mais estreita, ou seja, vai ser um arara que tem um diâmetro de copa maior, vai ser um catucaí que tem um diâmetro de copa mais estreito e permite mais adensamento? Qual cultivar eu vou usar? Maturação. A maturação vai ser precoce ou uma maturação mais tardia? Por quê? Se eu tenho a cultivar de maturação mais tardia e adenso mais, eu deixo essa maturação ainda mais tardia. Então a gente vai analisando esses pontos. Outro, nível tecnológico do cafeicultor. Com relação à nutrição equilibrada, faz todas as adubações necessárias de acordo com a análise de solo e recomendações. Controle de pragas e doenças é bem feito, o produtor tem facilidade para fazer esse manejo. Por quê? Se eu vou colocar um espaçamento, dependendo de um microclima, um espaçamento mais adensado, que favoreça o aparecimento de doenças, e esse produtor não tem um bom nível tecnológico, não consegue fazer as operações na hora certa, eu vou estar prejudicando ao invés de estar ajudando. Outro ponto, o microclima. Faça em relação ao sol. Esse café que eu vou plantar, essa lavoura, ela pega sol durante o dia todo? Se pega, ótimo, é uma coisa. Não pega o sol da manhã. Ou seja, uma lavoura que não pega o sol da manhã, ela tende a manter as folhas úmidas mais tempo. Então, quando se mantém mais úmido e eu adenso mais esse café, eu favoreço um microclima para aparecimento de ferrugem, de foma, de bactéria, certo? Parte alta ou parte baixa, isso é diferente de altitude, quando a gente fala. Porque eu tenho na mesma propriedade, eu vou plantar o café na parte alta ou na parte baixa. Se a gente pensar em furnas, por exemplo, eu vou plantar mais lá perto da represa ou numa parte mais alta da minha propriedade? Se for mais perto da represa, vai favorecer o aparecimento de foma, então eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu não posso adensar, eu tenho que tomar cuidado com a cultivar. Se for uma cultivar que vegeta demais e eu coloco ela muito próxima, principalmente na rua e não na linha, na rua, eu favoreço esse aparecimento de doença. Esse aparecimento de doença vai resultar em uma produtividade menor e maior número de operações para estar controlando essa doença. Com relação ao adensamento, a gente faz ele onde, gente? Na rua ou na linha? Nós fizemos um levantamento em mais de 1000 propriedades, mecanizada, manual, montanha, pequeno produtor, grande produtor. E quando a gente partiu principalmente para a montanha, onde é mais utilizado, né, cafeicultura adensada, a gente viu que para eles, ou na cafeicultura em geral, o adensamento, quando se fala em adensamento, não é nem tanto em número de plantas por hectare. Era colocado mais um adensamento na rua, ou seja, meu café é 2 por 1, é 2,5 por 1,20. Então o que acontece? Isso realmente traz resultado? A gente vai ver que não, que na verdade isso dificulta o trabalho. Por exemplo, olha o stand, o mais importante é o stand. A gente coloca 2 por 1, são 5.000 plantas por hectare, adensado, fechado na rua, microclima desfavorável, úmido, ruim para trabalhar, o manejo do produtor é ruim ali para ele estar andando, para ele estar realizando as pulverizações, adubação, tudo mais. Por outro lado, se eu coloco um 3,5 por meio, que é o mais usado hoje nos plantios novos de cultivares de porte baixo, mecanizado, eu consigo 1.714 plantas, ou seja, eu já tenho mais plantas do que no que era considerado teoricamente adensado. Então, o que a gente tem que preocupar é com o número de plantas por hectare. Qual o número ideal? O que eu busco dentro da minha propriedade?
Produção por planta versus produtividade. Outro ponto que a gente vai olhar aqui dentro desse critério de espaçamento. Por quê? Se eu tenho um espaçamento médio ali de 3.014 plantas por hectare, por que você usou esse número? Porque é o número médio de plantas por hectare no sul de Minas, de acordo com esse levantamento em mais de 1.000 fazendas. Se eu tiver 15 litros por planta, eu tenho 90 sacos por hectare. Quando eu pego espaçamento novo, 5.714 plantas por hectare, um 3,5 por meio, coloco 10 litros por planta, eu tenho 114 sacas por hectare. Ou seja, mais planta, uma produtividade maior e um desgaste menor da planta. Porque como ela produz menos por planta, você tem um desgaste menor da planta e aí você tem uma bienalidade menos acentuada, o que é melhor para a sua planta. E com relação a doenças que a gente falou ali atrás, se eu diminuo muito o espaçamento na rua, eu diminuo a incidência de raios solares, aumento o molhamento das folhas e com isso eu vou ter um maior aparecimento de ferrugem, fome e pseudomonas, principalmente em microclimas que são favoráveis. Isso não é geral, não é para todas as regiões. Uma região mais seca, uma região com maior incidência de raio solar, com temperaturas mais altas, isso muda. Mas pensando em um âmbito geral, é o que acontece. Agora vamos tirar uma base de espaçamentos aqui em cafeicultura manual. 2,80 por 1,20, muito usado na cafeicultura de montanha hoje. 2.976 plantas por hectare. A hora que eu pego e coloco 2 por 1, que também é um espaçamento utilizado, 5.000 plantas por hectare. Eu considero esses espaçamentos bons? Não. Por quê? Justamente porque estreita muito na rua, prejudica o operacional da lavoura e cria um microclima desfavorável para a lavoura e para a produtividade, favorável para o crescimento de doenças. E na parte importante, onde eu ganho no stand, que seria na linha, o espaçamento é longo, você vê que é 1 metro, 1,20 metro. Então, o que a gente considera aí um espaçamento adequado? Se você pensar em plantas estreitas, 2,80 por meio, são 7.142 plantas por hectare. É muita planta já. Mais do que isso, o que acontece? A gente começa a ter muita planta por hectare, um microclima já desfavorável e a gente tende a ter uma maior vegetação, menor produtividade. Perda de saia mais rápido da planta, tendo que entrar com poda corretiva mais cedo. Então, nem sempre justifica. 3 por meio, eu considero assim ideal. Você tem 6.666 plantas por hectare. É muito bom para cafeicultura de montanha, muito bom para cafeicultura manual. Você deixa um espaço bom na rua, bom para realizar os manejos durante o ano de pulverizações, de adubação, de controle de mato. Fica muito bom e com uma boa produtividade por planta e por hectare. E já se a gente for pensar, aí o arara, que todo mundo hoje pergunta do arara. Se eu tenho uma planta vigorosa, com crescimento vegetativo muito vigoroso igual ao do arara, com crescimento lateral maior, e eu estou pensando em manual, eu posso partir com 3,20 por meio. Por quê? Porque a gente sabe que como esse crescimento lateral dele é muito grande, eu posso aumentar o espaço dele na rua, comparando ele com um catucaí, com um catuaí, com outras plantas. Já na cafeicultura mecanizada, a gente tem os antigos 4 por 1, 2.500 plantas por hectare. Temos lá atrás também um 3,80 por 80, quando começou a mudar, 3.200, 3.300 plantas por hectare. E aí a gente vem hoje para os espaçamentos que vem sendo usados. Se eu tenho uma planta de porte alto, se eu vou plantar um mundo novo, se eu vou plantar alguma cultivar de porte alto, eu uso mais um 3,70 por 70. Por quê? Porque elas são vigorosas, são muito mais, um crescimento lateral maior. Se eu adenso ela muito, se eu coloco aqui um 3,70 por meio, um 3,5 por meio, essa planta tende a crescer muito, mas ela perde saia muito rápido. Perde saia muito rápido, eu vou ter que entrar com poda, eu vou ter que renovar minha lavoura mais rápido. E renovação é algo que traz um custo muito grande. Então, lavouras de porte alto, um 3,70 por 70 fica legal, fica adequado. Principalmente pensando em safra zero. Se eu estou pensando aí numa arara,
que tem esse crescimento lateral muito grande, mas não é uma planta de porte alto, eu posso pensar o quê? Um 3,70 por meio. Justamente por esse crescimento lateral, para a rua não ficar muito estreita, para facilitar o operacional de trator. Hoje o arar então está indo de 3,5 por meio a 3,70 por meio, que ainda continua com 5.400 plantas por hectare, o que é muito bom. Já plantas como os catuaís, catucaís, acauã, siriema, o guará, graúna, você pode partir com 3,5 por meio, 5.700 plantas por hectare, onde eu consigo um estande muito bom de planta, consigo manter o meu operacional, trator passando tranquilo e tenho uma produtividade muito alta com desgaste menor da planta. E pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, o que a gente passa aqui para vocês, tanto nessas respostas, né, nos questionamentos do Instagram, ou por telefone, ou até mesmo aqui, a gente passa uma noção, mas sempre o adequado é o quê? É procurar um agrônomo especializado em cafeicultura, da sua confiança, que possa ir na sua propriedade com base na sua realidade estar indicando. Uma assistência técnica de qualidade ela é sempre um bom investimento. E outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, não adianta eu ter uma propriedade e eu começar a colocar diversos tipos de espaçamento. Por quê? Isso só dificulta o meu operacional. Na hora que eu vou regular um implemento, que eu vou regular uma adubadeira, que eu vou regular um pulverizador, se eu tenho um 3,5 por meio, um 3,70, um 3,60, um 3,80, um 4, eu tenho que ficar mexendo nessa regulagem toda hora. E como é a nossa mão de obra? Nossa mão de obra consegue fazer isso, as pessoas que estão lá? Ou eu preciso deslocar alguém para estar fazendo isso toda hora? Então, quando a gente padroniza um espaçamento, porte alto um 3,70 por 70, porte baixo um 3,5 por meio, a gente evita de ficar mexendo nessa regulagem. Então, facilita o operacional, faz com que o nosso trabalho ele seja mais correto, as aplicações funcionem de forma mais correta, de forma mais eficiente e com isso a gente consiga ter maior produtividade e um aspecto fitossanitário melhor da nossa lavoura. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Lógico, logo a gente vem com outros vídeos falando de outros assuntos que estão sendo aí mais comentados no nosso Instagram. Tá bom? Valeu, muito obrigado.